Gente, tudo bem? Então, vamos começar a aula de hoje, que é a respeito do trabalho de um gás. Antes de entrar propriamente no estudo dos gases, vamos imaginar a seguinte situação. Supondo que você tenha que empurrar um armário de um ponto A até um ponto B, totalmente sem atrito. Bem, mas acontece que tem 3 pessoas do outro lado do armário que está tentando segurar esse armário e não deixar ele se deslocar. Para que você consiga fazer esse deslocamento, é necessário que você exerça uma força maior do que aquelas 3 pessoas que estão do outro lado tentando segurar. Logo, a força que você deverá exercer deve superar a força daquelas 3 pessoas de oposição. Bom, vamos imaginar agora uma segunda situação, que você vai deslocar esse armário, só que em vez de 3 pessoas, tem apenas 2 pessoas. Logicamente que a força que você vai precisar vai ser menor agora para você conseguir deslocar o armário contra 2 pessoas de oposição. Vamos imaginar ainda uma última situação onde você vai empurrar o armário e não há ninguém para poder dificultar você empurrar esse armário. Se ele tem atrito zero, então você vai precisar praticar uma força quase igual a zero. E aí esse armário vai ser deslocado. É lógico que nesse último caso, você não exerceu quase nenhum esforço. Agora, examinando a fórmula do trabalho, você deve conhecer que o trabalho é igual a força vezes deslocamento. Quando se trata de gás, esse trabalho pode ser calculado pela expressão PV. P é pressão, V é o volume. Para a gente fazer uma pequena análise, a pressão é igual a força sobre a superfície e o volume é V. Mas essa superfície, quer dizer, essa área, força sobre área, essa área você pode calcular da seguinte maneira. Por exemplo, L ao quadrado. E o volume, se você deseja calcular esse volume, é L ao cubo. Quando você faz, então, essas operações de simplificação, você vai encontrar que PV é o mesmo que força vezes deslocamento. Então, o gás deverá exercer uma força, uma pressão contra a tampa maior do que a pressão externa que existe sobre ele. Quando o gás, então, conseguir deslocar essa tampa, ela vai sofrer uma variação de volume que eu vou chamar de ΔV. Vamos examinar, então, um pequeno exemplo. O exemplo é o seguinte: calcular o trabalho realizado pelo gás conforme a figura apresentada. Nessa figura você tem um gás que está em equilíbrio, com uma pressão com um peso sobre essa tampa que exerce a pressão de 50 pascais. E o volume que esse gás ocupa inicialmente é 20 litros. Vamos supor agora que esse gás conseguiu empurrar esse peso de 50 pascais que havia contra ele para chegar até o volume de 22 litros. Então a pergunta é: qual o trabalho realizado por esse gás? Bem, o trabalho é calculado assim: é a pressão de oposição, a pressão externa, vezes o ΔV, a variação de volume sofrida pelo gás. Arrumando as unidades, a pressão já está no SI, já está em Pascal. Ou seja, esse gás está sofrendo uma pressão de 50 pascais. E a variação de volume foi de 2 litros, que passando para metros cúbicos vai ficar 2 litros é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Aplica-se a fórmula e você vai obter P ΔV igual a 100 vezes 10 a menos 3, que é igual a 0,1 joule. Às vezes, examinando graficamente, fica mais claro esse cálculo do trabalho. Então, a pressão é constante, é uma pressão P, que ela não muda durante todo o deslocamento. E o deslocamento vai sair de 20 para 22, o deslocamento vai ser de 2 litros, ou 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Graficamente, o trabalho corresponde à área da figura obtida sob a linha da pressão. Nesse momento, eu queria fazer uma pequena observação com relação à convenção de sinais com relação ao trabalho. Quando existe aumento de volume, quer dizer que o gás empurrou o êmbolo, o gás realizou um trabalho. Normalmente, você coloca esse trabalho com sinal positivo, porque o volume final é maior que o inicial. Porém, existe uma outra convenção que quando o gás aumenta o volume, o trabalho realizado deve ser calculado como sendo um valor negativo. Vamos agora para
um segundo exemplo. Inicialmente, você tem um gás submetido a 3 pesos. Cada um desses pesos exerce a pressão de 10 pascais. Quer dizer, 3 pesos vão corresponder a 30 pascais. Aí você retira um tijolo desse. Restaram, então, instantaneamente, 2 tijolos, que equivale a 20 pascais. E depois, na última transformação, você retira mais um peso. Quer dizer que ficou apenas um tijolo em cima, exercendo a pressão de 10 pascais. A pergunta é: qual o trabalho realizado nas transformações 1 e 2? Considerando a temperatura constante, você pode calcular inicialmente quais são os novos volumes. Pela lei de Boyle, ficaria assim: P1V1 igual a P2V2 na passagem do estado 1 para o estado 2. Aí você vai ter, inicialmente, a pressão P1 é igual a 30, o volume é 50, que vai ser igual a 20, que é a pressão que sobrou, vezes o volume V2. Realizando os cálculos, você vai chegar ao volume de 75 litros. Na segunda operação, você retira mais um peso. Então, agora, o novo volume vai ser igual, calculado da seguinte maneira: P2V2 igual a P3V3. P2 igual a 20, volume V2 75 vai ser igual pressão P3 de um peso só, 10 vezes o volume V3. Calculando esse volume, você vai obter 150 litros. Para calcular, então, o novo volume, você usa a equação dos gases, P1V1 igual a P2V2. Cálculo do trabalho agora. O trabalho, então, é calculado assim: a pressão externa vezes ΔV. Após a retirada do primeiro peso, vão restar 2 pesos que exercerão a pressão de 20 pascais. E a variação de volume foi de 50 litros para 75 litros. Ou seja, o ΔV é igual a 25 litros, ou 25 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Logo, o cálculo do trabalho W será a pressão externa, que equivale a 20 pascais, porque restaram 2 pesos apenas, vezes a variação de volume, que foi de 25 litros, ou 25 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Agora já é possível calcular o trabalho, porque o trabalho é igual à pressão externa vezes ΔV. A pressão sobre o gás é de 20 pascais, e o ΔV é igual a 25 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Logo, o trabalho vai ser igual a 0,5 joules. Na transformação 2, a pressão que sobrou foi de 10 pascais, igual à pressão de um peso só. E o ΔV foi de 75 litros para 150, quer dizer que essa diferença vai dar igual a 75. 150 menos 75 igual a 75 litros, que em metros cúbicos corresponde a 75 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Logo, o trabalho será igual a 10, que é a pressão, vezes 75 vezes 10 a menos 3, e a resposta final vai ser igual a 0,75 joule. Olhando agora o gráfico correspondente ao fenômeno. Então, quer dizer que inicialmente esse gás estava a pressão de 30 pascais. Aí você retira um peso. Instantaneamente, essa pressão cai para 20. E aí ocorre a transformação. Muito bem, quer dizer que no estado 2, a pressão do gás vai ser 20 e há uma variação, então, de volume de 50 para 75, que equivale a 25 litros. Em seguida, você retira mais um peso, quer dizer que a pressão que resta é de 10 pascais e o volume varia de 75 a 150 litros. Agora, desejando-se saber qual foi todo o trabalho realizado pelo gás, você vai somar essas duas áreas que são chamadas nesse gráfico de W1 e de W2. Nesse momento, você precisa observar mais um pequeno detalhe. Cada vez que o gás expande, ele consome um pouco de energia. Bem, então o gás vai esfriar. E para que ele volte à temperatura que ele estava no início, o meio exterior deverá fornecer a quantidade de calor necessária para voltar à temperatura que era inicialmente. Vamos imaginar agora uma situação bastante interessante, que é o seguinte: você tem um gás, sobre esse gás existe um peso, ou melhor, existe um saco de areia. E aí você vai começar a tirar grão a grão até o gás sofrer toda a expansão que você deseja.
Cada vez que você retira um grão, ficou mais leve. Então, há uma pequena variação de pressão e, logicamente, vai haver uma pequena variação de volume. Observe que, nesse caso, a pressão externa ela vai variando muito lentamente, muito vagarosamente, porque você vai tirando de grão em grão. Então, se diminui a pressão, o volume aumenta de uma maneira infinitesimal. Esse tipo de operação, onde você diminui a pressão infinitesimalmente, logicamente o volume vai aumentar infinitesimalmente, é chamado de expansão reversível ou quase estática. O aumento de volume, então, vai ser tão gradual que o trabalho deverá ser calculado pela integral da fórmula W igual a pressão externa vezes ΔV. A pressão interna do gás ela é imediatamente igualada à pressão externa a cada vez que você retira um grão e o volume aumenta nessa mesma infinitésima proporção. Agora você vai ver uma pequena demonstração de um cálculo integral que às vezes você até conhece, até sabe. Mas se você não souber também, não tem importância, no final você acaba decorando a fórmula que a gente vai precisar. Bem, então o negócio é o seguinte. W é igual a pressão externa vezes ΔV. A pressão externa vai ser sempre igualada à pressão interna, que eu vou chamar apenas de P. Então, W fica igual a P dV, onde dV é a variação infinitesimal do volume. Bem, a pressão você pode calcular assim, nRT sobre V, vezes dV. N, R e T são constantes. O que está variando é o volume dV, que você vai então expressar da seguinte maneira. W é igual a nRT dV sobre V. Realizando a integral dessa expressão, você vai obter o seguinte. W igual a nRT ln de V, ou seja, ln de V2 menos ln de V1. W vai ser igual a nRT ln de V2 sobre V1, aplicando uma das propriedades de logaritmo. No gráfico abaixo, você deve estar observando que o cálculo do trabalho, na realidade, seria a soma de pequenas variações PDV. E aí você vai fazer esse somatório todo que a gente dá o nome de integral. E aí você vai obter qual foi todo o trabalho realizado. Já chegando quase ao finalmente, vamos ver um exemplo 3 dessa aula, que seria o seguinte. Qual o trabalho realizado na expansão isotérmica quase estática do sistema formado por 2,5 mols do gás a temperatura de 300 Kelvin durante a passagem de 10 litros para 20 litros. Observe que no texto aparece a expressão quase estática. Isso quer dizer que você deverá fazer o uso do cálculo integral. A fórmula então obtida foi W igual a nRT ln de V2 sobre V1. Substituindo os termos N, 2,5 mols, o R, 8,314, T, 300 Kelvin. Volume final V2 é igual a 20 e o volume inicial 10 litros. Bom, faz essa conta toda, você vai achar 4.302 joules. Esse foi o trabalho que o gás realizou numa transformação reversível ou também chamada de quase estática. Bem, para a gente fechar a aula de hoje, tem só uma pequena observação a respeito da expansão livre. A expansão livre é quando o gás se expande para um recipiente, para um meio, onde não existe pressão nenhuma de oposição. Quer dizer, existe o vácuo. Examinando então a figura, a gente vai perceber que um recipiente está totalmente vazio e o outro tem o gás. Então, quando você tirar a separação desses dois recipientes, o gás vai expandir, ocupando todo o volume, tanto aquele que estava vazio como aquele que ele se encontrava. Bem, mas então houve uma expansão contra o vácuo. Logicamente que o vácuo não exerce nenhuma pressão de oposição, então isso significa que o trabalho realizado vai ser igual a zero. A temperatura também vai se manter constante, porque não existe consumo de energia alguma para poder se expandir para o vácuo. Bom, logicamente, se a temperatura também não muda, quer dizer que a variação de energia interna também é zero, a variação de entalpia também vai ser igual a zero. Finalmente, o que você deve saber é o seguinte, o trabalho realizado por um gás é muito simples, você calcula assim, P ΔV. P é a pressão externa de oposição. E quando você vai variando a pressão de oposição, você utiliza a fórmula integrada, que vai ficar assim, W igual a nRT ln de V2 sobre V1.
Gente, tudo bem, a gente teve uma noção geral de como é que você faz esses cálculos, mas vamos fazer mais um exercício, que é o exercício 9 do grupo 2. Este exercício diz o seguinte: 1 mol de um gás ideal, inicialmente a 30 graus Celsius e pressão de 1 bar, é elevado a 130 graus Celsius e a pressão de 10 bar por 3 processos diferentes mecanicamente reversíveis. Quando ele fala mecanicamente reversíveis, quer dizer que é num processo quase estático. Tudo bem? Aí dá o CV, que é 5 meios de R, e o CP, logicamente, que é 7 meios de R. Ainda vai dar o R, que é 8,3 Joule por Kelvin por mol, e dá o R em bar, é 0,083 bar vezes litro por Kelvin por mol. É semelhante àquele R em atmosfera, que é 0,082 atmosfera vezes litro por Kelvin por mol, só que aí está em bar. Mas tudo bem, nada de especial. Aí são feitas 3 perguntas. Então, ficou assim: primeira transformação. O gás é aquecido a volume constante até que sua temperatura seja igual a 130 graus Celsius. Então, ele é comprimido isotermicamente até sua pressão atingir 10 bar. Bom, aí ele faz um segundo problema. Ele pede assim uma segunda transformação. O gás é aquecido a pressão constante até que sua temperatura seja igual a 130 graus Celsius. Veja bem que na primeira transformação era a volume constante e agora a pressão constante. Então ele é comprimido isotermicamente até a sua pressão atingir 10 bar. E a terceira transformação, o gás é comprimido isotermicamente até 10 bar, então ele é aquecido a pressão constante até 130 graus Celsius. Ele quer calcular qual foi o calor trocado, qual é o trabalho trocado, ou o trabalho produzido pelo gás ou recebido pelo gás. Quanto vale a variação de energia interna, ΔU, e o ΔH, a variação de entalpia. Vamos resolver? Para começar a resolver, você deve ter em mente inicialmente o seguinte: a variação de energia interna, ΔU, e a variação de entalpia, ΔH, depende apenas da temperatura inicial e da temperatura final. Então, são duas grandezas, são duas funções de estado. Você pode calcular qual é a variação de energia interna saindo de um estado e indo para o outro, independente do caminho que ele realizou. E o ΔH também é a mesma coisa. A entalpia também é uma função de estado. Então, você pode calcular o ΔH saindo de um estado e indo para o outro, independente de qual foi o caminho que ele executou. Isso é importante porque a primeira coisa que você deve fazer, então, é calcular o ΔU e o ΔH. Depois, o trabalho e o calor, bem, aí depende da trajetória por onde o gás realizou. Se ele fez a pressão constante, a temperatura constante, qualquer coisa assim. Muito bem, mas então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é descobrir qual é o volume do gás em um estado e qual é o volume do gás em outro estado, porque ele não forneceu. Ele diz o seguinte: o gás tem 1 mol, a temperatura inicial é 30 graus Celsius, ou seja, 303 Kelvin, e a pressão é de 1 bar. Então, se você tem o número de mols, a temperatura e a pressão, dá para calcular qual é o volume. Vamos fazer isso. PV igual a nRT. Então, aplicando essa equação dos gases, você vai ter o seguinte: a pressão é 1, o volume é V, você vai descobrir, o número de mols é 1, o R é 0,083. Veja bem que a pressão está em bar, então você vai usar o R em bar. E a temperatura é 303 Kelvin. Faz o cálculo, o volume vai ser igual a 25,1 litro. Então, agora você já sabe qual é o volume do gás na temperatura de 303 Kelvin. Então, o gás vai sair desse estado e vai para um novo estado, que vai ser a temperatura de 403 Kelvin, ou seja, 130 graus, que equivale a 403 Kelvin. De novo, aplica a equação dos gases, PV igual a nRT. Então, vai ficar, a pressão agora é 10 bars, o volume é V, você vai descobrir, o número de mols é 1, o R é 0,083, e a temperatura na escala Kelvin é 403 Kelvin. Bom, calcula, faz essas continhas aí, V vai ser igual a 3,34 litros. Agora eu já sei qual é o volume quando a temperatura for 403 Kelvin.
Então vocês têm dois pontos. Vamos colocar no diagrama PV. Você tem um ponto, eu vou imaginar assim, um ponto que eu vou chamar de P e um ponto final que eu vou chamar de Q. Então o ponto inicial é a pressão de 1 bar, volume 25,1 litros, foi o que nós calculamos, a temperatura 303 Kelvin. E o ponto Q é para onde você deseja ir, a pressão vai ser 10 bar, o volume vai ser 3,34 litros e a temperatura 403 Kelvin, que corresponde a 130 graus Celsius. Tá certo? Então, você vai sair do ponto P ao ponto Q. Então, vamos colocar isso aí no diagrama pressão, volume, para a gente enxergar com maior clareza. Então, o ponto P está a temperatura de 303 Kelvin e o ponto Q está a temperatura de 403 Kelvin. Mas você deve pensar o seguinte, o ponto P deve fazer parte de uma isotérmica e o ponto Q deve fazer parte de uma outra isotérmica. Logicamente que o ponto P está numa temperatura mais baixa, 303 Kelvin, e o ponto Q, 403 Kelvin, quer dizer que o gráfico, a isotérmica, onde se encontra o ponto P, ela vai estar mais próxima da origem dos eixos aí, tá certo? E o ponto Q mais afastado. Agora, depois de traçada essas duas curvas, a gente vai observar o seguinte, você tem a pressão de 1 bar e tem a pressão de 10 bars. Só que a pressão de 1 bar você conhece no ponto P. Vamos criar agora dois novos pontos, o ponto R e o ponto S. Ou seja, na mesma temperatura, ou seja, numa isotérmica, qual seria o volume do ponto R? Bem, veja bem que o ponto R corresponde à pressão de 10 bar, corresponde à temperatura de 303 Kelvin, tá certo? E a gente, então, quer descobrir qual é o volume do gás nesse ponto R. Aí você vai aplicar a equação geral dos gases, que é P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que é essa equação mais simples de você aplicar nesse caso. Vamos considerar P1V1 em T1, a pressão de 1 bar. Depois, o volume de 25,1 litro, que já foi calculado anteriormente. E a temperatura nessa isotérmica é 303 Kelvin. Isso vai ser igual a P2, V2, T2. O ponto P2 vai estar na pressão de 10 bars. O volume V2 eu vou descobrir que volume vai ser esse. E a temperatura T2 é a mesma temperatura, 303 Kelvin. É nessa isotérmica. Muito bem, dá para cortar as duas temperaturas. E aí você vai ter o seguinte, 1 vezes 25,1 é igual a 10V. Então, o V vai ser igual a 2,51 litros. Ótimo, agora você já sabe mais um dado dessa isotérmica. O ponto R corresponde ao volume de 2,51 litros. Tá bom, e a mesma coisa a gente vai fazer para o ponto S. Então, o ponto S, você vai calcular também assim, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Observe que o ponto S está numa outra isotérmica. Então, vai ficar assim. No ponto Q, qual é a pressão? Vamos considerar a pressão inicial, 10 bars. Qual que é o volume? 3,34 litros, que já foi calculado, sobre 403, que é a temperatura agora. É igual. A pressão P2. A pressão P2 vai ser 1 bar, vezes o volume V2, que você não sabe qual é, dividido pela temperatura, 403. Já de cara, dá para cortar a temperatura. Então, vai ficar 10 vezes 3,34 é igual a 1 vezes V, e V vai ser igual a 33,4 litros. Agora eu já tenho pressão, volume e temperatura nesses pontos P, Q, R, S, tá bom? Agora vamos examinar o que ele pede. Qual é a transformação 1 que ele deseja? Ele deseja o seguinte, ele quer fazer um aquecimento até 130 graus a volume constante, certo? E que depois ele vai fazer uma compressão até 10 bar, a temperatura constante. Então vamos ver. Olhando o gráfico aí, você vai ver uma setinha vermelha no volume de 25,1 litros, porque ele falou que ele vai aumentar a temperatura a volume constante. E depois, nessa isotérmica, porque ele fala em temperatura constante, você vai ter que sair até chegar no ponto Q. Então, sempre o objetivo é sair do ponto P e chegar no ponto Q. Bom, mesmo sem saber qual é a trajetória, dá para calcular o ΔU. Por quê? A variação de energia interna é igual a NCV ΔT. Ela não depende da trajetória, depende apenas das duas temperaturas. Então vai ficar, ΔU vai ser igual, número de mols, 1 mol, o CV é 5 meios,
O R é 8,3 e o ΔT, a variação de temperatura, é de 100 graus Celsius ou 100 Kelvin. Faz essa conta, você vai achar 2.075 joules. Então, a variação de energia interna é de 2.075 joules. Ótimo, beleza. Vamos fazer o cálculo agora do ΔH, a variação de entalpia, que também só depende da temperatura inicial e final. Então, vai ficar assim, NCP ΔT. Agora é o CP, vai ficar assim, N, número de mols igual a 1, CP é igual a 7,5, o R é igual a 8,3, vezes o ΔT, que é 100, essa conta vai dar 2.905 joules. Tudo bem? Quer dizer que, nesse caso, você saiu de uma temperatura baixa, 303, para uma temperatura mais alta, 403. E, logicamente, esse ΔU é positivo, esse ΔH é positivo. Bem, o primeiro passo, normalmente, é você calcular o ΔU e o ΔH, porque só depende da temperatura inicial e final. Então, agora vamos começar a calcular o trabalho. O trabalho, você tem uma primeira operação, que é a passagem da temperatura de 303 para 403 Kelvin em volume constante. Mas se o volume é constante, quer dizer que não vai haver variação de volume, então o trabalho vai ser igual a zero. Então, de cara, eu já sei que o trabalho nesse trecho é igual a zero. Mas acontece que depois tem a parte da isotérmica, que ele vai sair do volume de 25,1 litro e isotermicamente vai chegar até o ponto Q, que é 3,34 litros. Logicamente, vai diminuir o volume. Tá certo? Quer dizer que a pressão vai aumentar. Bom, mas quanto que vale o trabalho nesse trecho? Bem, o trabalho nesse trecho, já que é sempre um trabalho reversível, então você vai usar a seguinte fórmula. W é igual a nRT ln de V2 sobre V1. Então vai ficar N, número de mols, é 1, o R é 8,3, a temperatura é 403, e o Ln de 3,34, que é o volume final, sobre o volume inicial, que é 25,1. Aí você vai fazer esse cálculo, naturalmente vai sair com um valor negativo. Vai ficar menos 6.746 joules. Bem, esse foi o trabalho. Veja bem, apareceu um sinal negativo. Isso quer dizer que o sistema foi comprimido, quer dizer, diminuiu o volume. Então o trabalho é menos 6.746 joules. Bem, agora qual foi o trabalho total? O primeiro trecho foi zero, porque foi a volume constante. E agora, o segundo trecho foi menos 6.746, quer dizer que o trabalho total vai ser igual a menos 6.746 joules. Veja bem que eu calculei o ΔU, calculei o trabalho, e agora dá para saber o Q. Então, o calor trocado vai ser igual. Você pode usar a seguinte fórmula, Q igual ao ΔU mais W. Quer dizer, a variação de energia interna mais o trabalho. Ou você pode fazer assim, ΔU igual a Q menos W. Essa fórmula, ΔU igual a Q menos W, ele é muito usada porque tem uma frasezinha bem simples, assim, ΔU, queremos menos trabalho. Tudo bem, então, Q menos W, eu vou usar essa fórmula várias vezes. Então, o ΔU vai ser igual a 2.075, que já foi calculado, é igual a Q, calor trocado, menos. O trabalho foi de menos 6.746. Bom, no final você faz essas contas, você vai acabar achando que o Q é igual a menos 4.671 joules. Eu queria que você observasse que a última coisa que a gente calcula é o Q, é o calor trocado, tá certo? Se está negativo, quer dizer que está saindo calor, quer dizer que o sistema deve ter esquentado e liberado calor para a vizinhança. Vamos fazer então agora a resolução da próxima transformação, a transformação 2. A transformação 2 pede o seguinte, primeiro um aquecimento até 130 graus Celsius a pressão constante. Então agora o P ficou constante, só aqueceu de 30 para 130, tá? E depois uma compressão até 10 bar. A temperatura constante, quer dizer que então vai ser em cima dessa isotérmica, que é a temperatura de 403 Kelvin, ou seja, 130 graus Celsius. Então vamos lá? Inicialmente, a gente vai calcular o ΔH e o ΔU. Então, o ΔU se calcula assim, NCV ΔT. Então, vai ficar o N é 1 mol, o CV é 5 meios de R, 5 meios de 8,3, e o ΔT
é exatamente 100 graus Celsius, porque vai sair da temperatura de 303 e vai para a temperatura de 403. Tudo bem, então faz a conta, vai dar 2075. Tinha que dar o mesmo resultado, porque você vai sair do mesmo ponto e vai chegar no final ao mesmo ponto. E a variação de entalpia, o ΔH, vai ser igual a NCP ΔT, que vai ser igual a 1 vezes 7 meios vezes 8,3 vezes o ΔT, que é 100, e vai dar 2.905 joules. Então, se você vai sair sempre do mesmo ponto e ir para o mesmo ponto final, o ΔU vai ter um valor, sempre o mesmo valor, independente do caminho que vai ser traçado, e o ΔH também. Mas agora, então, o grande problema que nós temos qual é? É calcular o trabalho, porque o ΔU, o ΔH já está resolvido. Então, vamos lá, o trabalho. A primeira parte vai ser uma expansão em pressão constante, quer dizer, a pressão de 1 bar. Então, vai sair de 25,1 litro, é o ponto P, e vai até um ponto S, que corresponde a um volume de 33,4 litros. Então, como é que você vai fazer? Quando o trabalho é realizado a pressão constante, você vai calcular assim, P ΔV. Então, vai ficar, a pressão é de 1 bar, e o ΔV vai ficar 33,4 menos 25,1. Essa conta vai ser igual a 8,3 bar vezes litro. Agora, passando para o sistema internacional, o bar equivale a 10 a quinta pascais. Está lembrado disso aí? E o litro corresponde a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então, no final das contas, vai ficar assim, 8,3 vezes 10 a quinta vezes 10 a menos 3. No final vai ser igual a 830 pascais vezes metro cúbico. Então, isso aí corresponde a 830 joules. Já que está tudo no sistema internacional, você vai dar a resposta assim, 830 joules. E o segundo trecho, a segunda parte, é em cima da isotérmica. Então, vai ficar assim, o trabalho vai ser igual a nRT ln de V2 sobre V1. Então, o número de mols é 1, o R é 8,3, a temperatura é 403, e o V2 sobre V1 vai ficar assim, o volume V2 vai ser igual a 3,34 sobre 33,4. Muito bem, então agora é só você acabar de fazer essas continhas aí, calcula quanto que dá 3,34 sobre 33,4, vai dar 0,1. Calcula quanto que vale o LN, que vai dar menos 2,3, e multiplica pelo resto, e você vai achar no final, menos 7.694 joules. Veja bem que deu negativo. Isso quer dizer que houve uma compressão, quer dizer que o sistema recebeu o trabalho. Tá ótimo, mas então o negócio é o seguinte, mas qual foi o trabalho total? Toda a trajetória, então, teve duas partes. A primeira parte, o trabalho foi de 830, mas a segunda parte, o trabalho foi de menos 7.694 joules. Quer dizer que a soma total, no final, vai ser igual a menos 6.864 joules. Esse foi o trabalho total. E agora, finalmente, é o calor. Sempre você deixa o calor para o final. Vai ficar assim, ΔU igual a Q menos W. O ΔU você já sabe que vale 2.075, tá certo? O trabalho você acabou de calcular agora. O trabalho vai ser menos 6.864. Muito bem. Isolando o Q. Então, o Q vai ser igual a ΔU mais W. 2.075 mais menos 6.864 vai ser igual a menos 4.789 joules. Acabou? Fácil pra caramba. Agora vamos para a transformação número 3. Vamos agora fazer a última transformação. Ele quer que você faça uma compressão de 1 a 10 bar em temperatura constante, quer dizer, T constante, vai ser em cima da isotérmica. E o aquecimento depois é até 130 graus Celsius, quer dizer que vai sair de 30 graus para 130 graus Celsius, a pressão constante. Olhando para esse gráfico, a gente acompanha o seguinte. A linha amarela, isotérmica, depois a linha vermelha, que corresponde ao aquecimento em pressão constante. Bom, então vamos lá. Primeiro passo é calcular o ΔU, já que você tem a temperatura inicial e a temperatura final. ΔU vai ser igual a NCV ΔT.
N é igual a 1, CV é 5 meios de R, 5 meios de 8,3, vezes o ΔT, que é 100. E essa conta vai ser igual a 2075. Então, não importa qual é o caminho, se você tem a temperatura inicial ou final, o ΔO vai ser sempre o mesmo. E o ΔH também, é NCP ΔT. Vai ser igual, N igual a 1, o CP é 7 meios de R, né, 7 meios de 8,3, vezes o ΔT, que é 100, que vai dar 2.905 joules. Beleza? Para frente. E o trabalho? Bem, o primeiro trecho, que é essa isotérmica, você vai calcular assim. W igual a nRT, ln de V2 sobre V1. Então, vai ficar N é 1 mol, o R é 8,3, o T é 303, e o ln de V2 sobre V1 vai ser ln de 2,51 sobre 25,1, que vai ser igual a 0,1, calculo ln, que vai dar menos 2,3, e o cálculo final do trabalho vai ser igual a menos 5.784 joules. Muito fácil calcular esse trabalho também, certo? E agora o último trechinho, o trechinho vermelho, a linha vermelha, a pressão é constante, só tem variação no volume. Então, vai ser W igual a P ΔV. Então, vai ficar, a pressão é 10 bars, e o ΔV vai ser de 3,34 menos 2,51, quer dizer, final menos inicial. Essa conta vai dar 830 joules. Logo, o trabalho total vai ser igual a menos 5.784 mais 830, que vai ser igual a menos 4.954 joules. Finalmente, o calor. Então, o Q vai ser igual a ΔU é igual a Q menos W, ΔU é igual a 2075, é igual a Q menos W. O W, o trabalho, acabamos de achar, é menos 4.954. Faz essa conta e o Q vai ser igual a menos 2.879 joules. Beleza? Então, aí você aprendeu como é que você faz o cálculo do ΔU, do ΔH, do trabalho, e sempre a última etapa é calcular o Q. Tá bom? Gente, agora é vocês fazerem um pouquinho de exercício. Bom trabalho!